Hoje vamos mergulhar num tema que une corpo, alma e espírito e conecta a vida sexual na terra no céu. Porque na palavra de Deus fala que tudo que ligares na terra também será ligado no céu. E para falar desse assunto, que está no podcast Segundo as Intenções, que fala com muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer, ela que foi sucesso unânime, então ela voltou a pedido da galera. A psicóloga, amiga, mentora de mulheres, Cíntia Pitinini. É uma honra ter você aqui, amiga, para falar de sexo. E ainda mais nessa questão da unidade espiritual, como sermos uma só carne. E aí, Cíntia, você fala um pouquinho de você e vamos começar esse assunto que tá aí, a galera tá repleta de curiosidade para entender o que é isso, que sexo é de Deus. Amiga, isso a gente precisa falar, né, sobre isso. A gente pouco fala sobre a questão do sexo como algo espiritual, né? O sexo acabou sendo banalizado, né? Nesses tempos que a gente tem vivido. E pouco se fala disso, né? Nos lugares religiosos. E a gente precisa falar disso, porque a distorção tirou a essência desse ato. Distorceu a grandeza que é, né? Eu falo que é uma bomba nuclear o sexo. Não só fisicamente, organicamente, mas espiritualmente. Se a gente entendesse o poder que é liberado nesse ato, a gente faria o sexo de maneira diferente, sabe? E estudando o livro, né, amiga, aqui, o Infinitamente Mais, agora, na última turma, quando a gente falou sobre o princípio da união e da unidade. Sensacional, por incrível que pareça a aula. Você tava na aula, né, amiga? Isso foi sobrenatural de Deus na Terra, foi muito boa. A gente abordou esse aspecto sexual, né, o princípio da unidade dentro do sexo. Que a gente precisa ter unidade não só de propósito, de pensamento, de caminhar junto, mas unidade também na relação sexual. Entender a grandeza e o quanto que isso é importante na vida do casal. É porque as pessoas falam assim, né? É uma só carne, né? Somos uma só carne. Só que viver essa uma só carne é que faz toda a diferença. E muita gente não vive essa uma só carne. Esse é o grande desafio que nós, como cristãos, temos de vivermos uma só carne. E eu falo sempre nas palestras que eu vou com meus pacientes que o quê? O momento que a gente tem para ser uma só carne é o ato sexual. Não é só as outras questões, é a questão da sexualidade. Se a gente for fazer uma ressonância magnética dos corpos, durante o ato sexual, não saem dois corpos, sai um. Então, isso é muito poderoso. E aí as pessoas banalizaram a questão da sexualidade e fazem essa troca. E além disso, né, então se a gente for fazer uma análise de corpo, alma e espírito, a gente tem união de alma, porque a gente faz laço de alma, e tem uma questão espiritual onde tem uma conexão, que é o sobrenatural. Além dos corpos físicos estarem em unidade também. Então, é muito maior do que as pessoas imaginam. E, às vezes, as pessoas têm vários relacionamentos sexuais, fazem vários laços de alma, depois começam uma vida conjugal repleta de conflitos e lembranças do passado. Mas por quê? Porque não desfez o laço de alma. Para quem não conhece, quer falar um pouco disso, amiga? Posso falar, amiga. É porque é aquela questão, né? Eu pego um pouquinho do outro e o outro pega... uma troca ali. É porque, amiga, as pessoas não entendem que o ato sexual é uma aliança, é um pacto que é feito. Porque a troca de sangue. Então, o ato sexual, na hora que... É uma troca de fluidos. De fluidos, isso. É como se fosse um pacto de sangue. Sim. Porque você misturou ali, entendeu? E as pessoas não entendem. Elas acham que isso é só físico. E não é só físico. Né? O ato sexual não é algo físico apenas. Porque ele foi criado por Deus. Ele foi com um objetivo também, com uma intenção. Né? E tem toda uma questão que, se a gente for falar só disso, já dá um podcast. Mas em relação à questão espiritual,
como você está falando, ao laço de alma, você deixa resquícios no outro, tanto fisicamente quanto espiritualmente, você abre legalidades e o outro deixa em você. Então, é como se você colasse aquela ilustração, né, com cola, folha de papel, e depois tentasse separar as duas folhas. E aí, uma folha vai ter um pedaço da outra e a outra vai ter um pedaço da outra, vai misturar. Por isso que a aliança do casamento, ela protege esse ato sexual. Porque ela é um círculo. E ela se renova, né? É. Então, por isso que o ato sexual dentro do casamento, ele é sagrado, ele é bênção. Uma bênção. E ele precisa ser visto dessa forma. E aí, foi quando a gente falou na nossa aula, na turma de mulheres, a maioria casadas, que a gente não valoriza isso que Deus nos deu, esse poder, o princípio, a gente não cumpre, amiga, o princípio espiritual do sexo no casamento, que é a unidade, que ele tem poder, que ele libera no céu, que o que a gente liga na terra é ligado no céu, e a gente não vive a plenitude do casamento na vida sexual, porque a gente não entende que ele é importante. Ou a gente acha, que eu vejo no consultório muito isso, eu vou fazer porque merece, o outro merece, meu marido está merecendo, ele não está merecendo, e não tem a ver com o merecimento do outro, mas de que eu mereço a ter acesso ao prazer, a essa plenitude, a essa troca. A esse gozo, pode falar? Meu Deus! Adoro você. Meu Deus! É isso aí, é esse gozo, é esse prazer que é divino, é de Deus. E não é por obrigatoriedade, porque senão se torna mais um boleto a vir a ser pago. Então eu tô pagando a água, eu tô pagando a luz, pagando o condomínio, pagando a energia, pagando a escola das crianças, o plano de saúde, e tô pagando o sexo. E eu não pago o sexo porque eu não tô aqui, desculpa a palavra, mas eu não tô aqui pra ser prostituta gospel. Misericórdia. Né? Porque eu não tô aqui pra pagar nada, não tem dívida, o preço já foi pago. Eu tô aqui pra me deliciar, pra me deleitar, pra ter prazer, viver a unidade. Isso! Fala pra mim, o que você fala da unidade? Você precisa de falar disso. Se você não falar, eu saio daqui tendo comichão, você vai ter que voltar. Amiga, porque a gente não entende, né? A gente acha que viver em união, a gente tá vivendo em unidade, e é diferente, né? A gente precisa entender o princípio. E união, a gente pode estar junto, assim como eu dei o exemplo aqui no livro, no Infinitamente Mais, que a gente fala mais sobre princípios, e estabelecendo esses princípios a gente vive o infinitamente mais. E o princípio da unidade, da união, ele é assim, a unidade, o exemplo que eu dou no livro é do saco de laranja. Várias laranjas reunidas num saco, elas estão em união. Mas não significa que elas têm unidade, porque cada laranja pode servir para alguma coisa. Uma laranja a gente pode descascar e comer, outra laranja a gente pode usar no frango, outra laranja a gente pode usar para fazer um suco, outra laranja a gente pode usar para fazer outra coisa. E então elas não têm unidade. Elas estão unidas no mesmo lugar por causa do saco, mas elas não estão em unidade. Então, às vezes na nossa casa a gente está assim, todo mundo mora na mesma casa, todo mundo está, cada um no seu quarto, cuidando das suas coisas, mas não tem unidade. E o que é unidade? Unidade é quando eu pego aquele saco de laranja, descasco tudo e faço um suco com todas aquelas laranjas. E aí elas estão em unidade, porque elas não conseguem mais se separar. E isso é unidade, a gente não tem como mais separar. Elas estão juntas no mesmo propósito, né? Então, a gente precisa trazer isso para nossos relacionamentos, né? Será que eu estou vivendo o meu plano, o meu propósito, ou eu estou em unidade? Com meu marido, com meus filhos, nós estamos indo na mesma direção, caminhando, indo para o mesmo lugar, querendo as mesmas coisas. Na relação sexual, o meu marido, eu estou satisfazendo o meu marido, ou eu estou me satisfazendo? Estou servindo o meu marido. Eu estou servindo o meu marido. Então, qual que é o objetivo na hora que você se prepara? Amiga, porque nem preparação tem mais. Banalizou tanto dentro do casamento que você não para se preparar para esse momento. Não, porque eu percebo no consultório, ninguém penteia o cabelo, ninguém escova o dente. Vão marcar. Amiga, olha só a palavra de Deus em Amós 3:3. Gente, eu tenho que falar. Fala assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo.
Amiga, quando eu fui estudar sobre essa palavra, acordo, e a revelação, né, dentro de uma das traduções falando que a palavra acordo significa encontro com hora marcada. Encontro com hora marcada. Andarão dois juntos se não estiverem encontrando de hora marcada? E aí, o princípio ele é baseado lá em Gênesis, quando Jesus vinha no jardim e encontrava com Adão e Eva no entardecer, todos os dias. Entendeu? Tinha um encontro com hora marcada. Eles se preparavam para estar naquele lugar. Então, para poder andar junto. E aí, a gente tem encontro com hora marcada com quem? Com o nosso marido, para poder ter... Não, porque é pesado, não pode, fica um fardo. Deixa quando der, quando puder. Quando tiver vontade. E vontade não aparece se você não fizer por onde, porque vontade não é pílula mágica. Se você não trabalhar sua mente, se você não se preparar, como que você encontra o noivo? Aí você se prepara. Aí você não tá Mas a gente não tem que tratar o marido como se fosse a Cristo? E o marido tratar a gente... Amar como se fosse a noiva? E aí, mas a noiva tá pronta? Tá preparada? Não, a noiva tá esperando a vontade vir, acontecer. Ou sei lá o que tá esperando, mas tá esperando alguma coisa. E aí a gente não tem unidade, a gente Eu tenho o livro lá do Bom do Casamento e eu falo, sexo não é algo que nos acontece, é algo que a gente faz acontecer. Eu deixo isso como um grifo no livro, porque essa é a visão que eu tenho. E ó, o livro tem 7 anos que eu publiquei. Amiga, a hora marcada, olha só, nosso horário, nosso dia, sexta-feira é nossa, nosso namoro. Então, você vai tomar banho, vai fazer o cabelo. Vou preparar, vou fazer algo diferente. Vai parar a grama, porque ninguém merece que a grama alta, que senão fica aquela cabelo na garganta. Igual o gato que ninguém merece. Dá uma parada na grama, porque é de Deus cair de boca. Galera que... Não, é de Deus... Peraí, deixa eu me ajustar. Pra quem gosta, pra quem curte, o dogma... Se tiver de acordo, amiga... O dogma não proíbe, porque tem dogma que proíbe, né? Se tiver de acordo... E tivemos 2 de acordo ali, meu filho... Cai de boca, porque é isso aí, entendeu? A gente precisa de desmistificar. Agrada a Deus um leito sem mácula. Aí tem gente que é cristão, que é líder, que tá na igreja e tal, que busca santidade, mas coloca um filmezinho pra dar uma animada. Meu irmão, é pecado. Você tá abrindo portal espiritual aí, tá convidando uma galera pro momento que era pra você, sagrado. O seu cônjuge e o Espírito Santo de Deus no máximo. Mas a gente tá passando uns ventos, a gente é ofertante, é dizimista, tá na obra, isso e aquilo, mas o leito sem mácula não tá acontecendo, a vida sexual tá em frangalhos. E aí, se você, amiga, cumpre a lei e tropeça em um, você é culpado de tudo. A gente tem que entender, não adianta, se a gente tá buscando fazer aquilo que Deus mandou, se a gente é cristão, se diz assim, a gente tem que estar o tempo inteiro entendendo. Por isso que a gente está falando sobre isso, porque tem muita gente que não sabe, que não entende. Não, mas o que a gente está fazendo aqui é a ideia do podcast. É isso aí. Muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. As pessoas não falam sobre isso e parece que a sociedade também não está preparada para o discurso. E aí, amiga, o desfazer o laço de alma é tão poderoso porque você leva resquícios, né, de outros relacionamentos, de outros momentos íntimos de outras pessoas que você não sabe. Então, por isso que tem que fazer a quebra, a renúncia disso. O desligamento, porque você fica ligada, né, automaticamente. Pode até ser emocionalmente. Então, você tem que fazer esse desligamento para que você possa ter... ser sem mácula, você e seu marido estarem, né, integralmente ali, sem resquícios, sem contaminação de outros relacionamentos, né? E aí, como faz isso? Você precisa renunciar, né? Aquilo do outro que ficou em você e arrancar do outro aquilo que era seu que ficou nele. Aí vamos ensinar a galera como que faz essa renúncia. Fala aí pro pessoal, deixa o recado aí, porque não adianta a gente levantar o problema e não resolver, não dar a solução. A gente tem que dar a solução hoje aqui pra essa galera que sentiu que eu preciso disso pra minha vida. Meu Deus, é doideira. Você vai fazer o seguinte, faz uma lista. Não tem jeito, amiga. Eu tive 5 parceiros, 50. Eu não vou te julgar, quem sou eu, juiz na terra. Ele ainda vai vir como juiz. Nós estamos ainda Jesus é a nossa advogada. Aproveita. Você vai fazer a lista das pessoas que você se relacionou antes do seu casamento e vai trazer nome por nome e falando, eu retiro tudo que é meu, que ficou no fulano, e devolvo tudo que é do fulano que ficou em mim. Em nome de Jesus, passa teu sangue, eu cancelo e anulo toda aliança em nome de Jesus. Aí vai pro próximo. É assim, amiga. É um por um. É um por um que você renuncia.
E você não lembra o nome que Você descreva coloca alguma característica. Exatamente. Por que tem que fazer? Tem que fazer. Por quê? Porque é assim que funciona o mundo espiritual. Você abre a legalidade sem você falar, com as suas atitudes. Mas para você renunciar, você vai ter que declarar. Você vai ter que falar. Tá entendendo o mistério, né? É sobre isso, não tem como. Entendeu? Então, assim, tô com vergonha. Você pode fazer com mais outra pessoa, que seria até o ideal você não fazer esse momento sozinho. Ou você, né, pode fazer sozinho. Mas tem que fazer. Tem que confessar. É legal eu ter esse entendimento que às vezes tem parceiros e parceiras que não estão preparados para ouvir isso e para saber a quantidade de parceiros que você teve anteriormente, porque passado é passado. Exatamente. E nem todo mundo tem essa maturidade emocional e nem todo mundo recebe a informação da mesma forma. Então é importante você ter esse discernimento, se você vai fazer sozinho ou vai fazer com o seu cônjuge. Ora e questiona a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é capaz de te mover e te conduzir naquilo que de fato é mais eficaz. Procura uma pessoa de confiança para você. Se você precisa de ajuda espiritual, cobertura espiritual, e faça. Porque muitas vezes a pessoa, na hora da relação sexual, eu escuto muito essa confissão no consultório. Lembra do ex, da ex. Ou de algum momento, de alguma hora para ter o orgasmo ali, ela precisa, da lembrança daquilo que foi, registrou bom, porque tem que fechar o olho, lembrar do que aconteceu para que tenha prazer. Que doideira. Olha que louco. Doideira. Ou se não pensar em uma outra pessoa com umas características de um ex ou de uma ex, né? Isso é muito mais comum no universo masculino do que feminino, na minha prática de consultório, que fique claro, isso é minha prática de consultório, mas isso acontece com uma frequência absurda e alguns chegam a externar em voz alta e você imagina o seu marido, que era para estar ali com você ouvindo isso, como que é difícil para essas mulheres e como que isso é um sofrimento. É uma traição, praticamente. É uma porque traição. Se você pensou, você já traiu. Desejou, entendeu? Então, tipo assim, pra gente entender as questões da sexualidade, elas são muito amplas. Eu acho que eu vou gravar podcast até os meus 100 anos, né? Porque tem muita coisa para se falar e as pessoas não estão preparadas para esse discurso. Então, viver isso, entender isso, eu acho que é muito sobrenatural, né? Uhum. Porque a gente entender que às vezes o que eu decidi, eu não renunciei meus prazeres, né? Porque às vezes quando eu questiono, eu falo, mas é uma memória boa que eu tenho. Mas boa, em que sentido? Mas não é pura, não é santa. Se você tá com outra pessoa, que sentido faz? Por isso a aliança do casamento. E por isso é tão difícil hoje os jovens casar virgem, né? A gente não vê isso, assim. Porque isso caiu... isso ficou... isso não existe, né? Mas o sexo foi feito... Tanto que quando eu fui falar lá no coisa, foi muito engraçado, a mulher não me chamou nunca mais, mas tudo bem. Porque quando que é a idade para ter iniciação sexual? Olha só, quando você puder deixar o seu pai e a sua mãe se unir à sua esposa e ser uma só carne. Quando você puder casar, isso que a Bíblia fala. Na hora que você puder deixar o pai e a mãe, tiver sua casa, puder ter um filho, aí você tá pronto para ter a relação sexual, intimidade, com prazer, com gozo, alegria. Agora, quando você tá debaixo da asa do seu pai e sua mãe, sossega a sua alma. Sossega o facho mesmo. Porque não tem coisa... E a periquita também. Não tem que pensar nisso, amiga. Você é maravilhosa. Uai, amiga, é o certo. Porque não tem como eu sair por aí, sendo que eu não tenho condição de arcar com a consequência daquilo. Do ato sexual, que é um filho, que é uma gravidez. Mas a gente vai se precaver. A gente evita. Deus está no controle de tudo. Mas tá errado, amiga. Mas pode falar. Se ele falar que você vai engravidar, pronto, acabou. Eu engravidei do Emanuel tomando Cerazete. Eu não menstruei da gravidez da Helena. A gravidez do Emanuel, eu não menstruei. Não teve menstruação, porque eu tava amamentando. E aí, com 6 meses que eu tava amamentando a Helena, já comecei o Cerazete. Então, ninguém sabia a data da minha gravidez. E detalhe, o meu diagnóstico foi que eu tava com uma massa tumoral no útero. Eu tava com a massa
tumoral. Fica claro, era tumoral, não era gestacional. E eu morava no interior, vim para Vitória, porque lá a ultrassom estava muito ruim. O médico me orientou para vir para fazer uma retirada, uma esterectomia, uma retirada do útero, porque eu já tinha 3 filhos. E ele falou assim: se for um tumor, né? Na época não usava essa questão de fazer a químio, né, a rádio antes, acho que é rádio, tem uma das duas que faz antes que eu não tô lembrando agora, mas fazer um procedimento, antes era a cirurgia primeiro, para depois, né, isso tem 13 anos já, para fazer o tratamento, né, então a gente tira encapsulado, o útero é uma cápsulazinha, né, então a gente tira encapsulado e depois a gente leva para biópsia, ver o que é, se é benigno, maligno, e a gente vai conduzir o tratamento a partir daí. Tudo bem para você, Virginia? Tudo bem, mas antes passa aqui e faz uma ultrassom. Aqui numa empresa aqui de Vitória, uma clínica, né, grande, de referência. E aí chego lá, Jackson lá todo triste, preocupada, a mulher fala assim, a doutora, eu lembro como se fosse hoje, ai, que legal, ele já tem pênis. Eu falei, quem tem pênis? Neném. Neném, que neném? Você vai ser papai de um menino. Jackson surtou. Teve um treco. Então, tipo assim, a gente tinha 3 filhos. Helena nem tinha 2 anos ainda, 1 ano e pouco. Não fazia parte do planejamento. Foi um presente de Deus. Exatamente. Que na hora a gente entendeu um presente assim, meio muito louco, assim, não, mas antes um filho do que qualquer outra coisa. Foi muito doido pra gente ali. Mas consequência do quê? Do ato sexual. Então, a gente tinha condições de ter mais um filho? Não, mas Deus mandou. E glória a Deus por isso. Graças a Deus, saudável, lindo. Aí eu te falo, a intimidade no casamento, ela tem um objetivo de produzir fruto, de produzir filho. A mesma coisa que a intimidade com Deus produz frutos. E o casamento, a aliança do casamento é a representação do reino de Deus. A aliança que Deus decidiu fazer com o povo dele, de Israel. Por isso que a intimidade é tão poderosa, porque ela gera, ela produz. Ela multiplica, ela liga na terra para ser ligado no céu. Então, ela é uma bomba. A família, do jeito que Deus criou, é uma bomba na terra. Por isso que o inferno tenta destruir, distorcer a forma que Deus criou a família. Então, por isso a gente falar disso, vai ser, as doidas lá, nada a ver. Nós estamos... Lógico, vai ter os haters. Nós estamos defendendo aquilo que a gente acredita que foi criado para ser de um jeito que hoje a gente vive as consequências da destruição, da deformação, da deteriorização do plano original. Deflagração do que Deus criou pra gente. Deturpação, né? Tudo isso. Por quê? Por causa da minha vontade, do meu prazer, do meu deleite. E quando a gente segue só essa vontade, né, da nossa carne, que é só satisfazer os nossos desejos, vive só para isso, a gente tem a nossa carne é alimentada, mas a gente sofre na nossa emoção e no nosso espírito. Por isso, corpo, alma e espírito. Nós precisamos ter essa integridade, essa conexão plena, né? Essa convergência entre meu espírito, meu sentimento e meu corpo. Né? Isso só acontece quando a gente é integral, quando a gente entende a verdade e decide viver de acordo com ela. Né? E aí eu vou abrir mão, né, dos meus desejos carnais. Por exemplo, se você vai fazer uma dieta, se você quer perder peso, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você gosta de comer, de fazer, de alguns prazeres que você tem para você alcançar aquele objetivo, certo? No nosso corpo. E no nosso espírito é a mesma coisa. Se eu quero agradar ao Criador que me fez, eu vou ter que prestar atenção naquilo que satisfaz a minha alma, meu desejo, a minha emoção, para eu poder viver de uma forma que agrada, né, que condiz, que me leva para o lugar que eu acredito que a gente foi criado para estar, que não é aqui, e somos estrangeiros, passageiros. Nós estamos passando por aqui. Aqui não é o nosso final. Nós temos um alvo e a gente precisa viver de acordo com esse alvo. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa que as pessoas vejam que a gente realmente não é doida, não é dessa terra, e que elas queiram ir para esse lugar, né, junto com a gente eternamente, vivendo a plenitude de tudo que Ele conquistou para nós. Mas é uma escolha, né? A gente decide. A gente decide servir a Cristo, a gente decide viver
em unidade, a gente decide tudo isso. Porque eu vejo que ninguém é obrigado a casar. As pessoas casam porque querem. E aí as frustrações, que estão mais ligadas ao ego, às minhas vontades, às minhas expectativas, e não aquilo que é a vontade de Deus. E eu não consigo abrir mão. Eu vejo muitas mulheres casando, muitos homens casando e se frustrando porque esperavam outras coisas e não tem aquilo, e aí compensam no sexo e criam um abismo entre o casal e deixam de ser unidades e passam a viver em união, mas não conseguem ter essa visão, né, que a gente está falando aqui. E não desfruta, né, amiga? E o que a gente resolveu, né, é vir publicar isso aqui, né, que isso aqui é uma forma pública das nossas conversas de bastidores, né, é para fazer as pessoas entenderem a importância disso e porque tá tão difícil alguns relacionamentos, porque a forma de entender e a visão que as pessoas estão tendo, elas não estão tendo a visão aberta daquilo que Deus planejou, né, justamente para nossa vida. Relacionamentos abertos. Cara, que doideira. Pornografia. Que doideira. Né? Então é preciso falar... Troca, barganha. Prostituição dentro do casamento, né? É doideira, né? É muito louco. A gente tem que falar também dos transtornos parafílicos. Igual essa semana eu vi um vídeo de um pastor, né? Menina, que loucura. Eu vi também isso. E um idoso de 81 anos praticante de zoofilia, em relação com um bicho. Animais. A gente precisa de entender que isso acontece, isso, assim como tem a depressão, assim como tem a ansiedade, assim como tem várias doenças, e isso começa com uma parafilia, e quando gera sofrimento, que a pessoa torna aquilo uma necessidade para ter o prazer, isso se torna um transtorno parafílico. Isso é passível de tratamento. Me chama aí no direct, vai lá no virginia.peles, né? O Instagram, PELLES, vai no site Virginia Peles, me chama, eu trato isso. Você consegue acompanhar também alguns casos? Principalmente as mulheres que sofreram abuso. Tem muita dificuldade, né, amiga? De ter prazer, de ressignificar, porque essa aliança... Que foi feita naquele momento, à força... violentamente, registrou, foi ruim e eu não posso ter prazer. E eu não sinto culpa. Não mereço. O meu plano original foi corrompido, alguém me roubou. E uma série de coisas vão acontecer na minha mente, o que é absolutamente normal, que a gente precisa entender. Mas aí tem que falar, né, amiga? Mas a gente precisa de entender que é normal quem passa por isso ter dificuldade. Não é uma coisa assim, eu sou um alien, eu tenho problema. Não, você passou por isso, eu passei por isso, eu passei por abuso, mas eu decidi tratar. Uma das primeiras pessoas que me ajudou tá aqui, ó. Né? Então, correu de mim, né? Conta isso, correu de mim. Entendeu? Então, tipo assim, e ali teve o mover de Deus. Então, eu decidi confessar, eu decidi falar, eu decidi me expor, lógico, dentro do ambiente consultório, hoje a gente tá aqui, pode falar, né? De falar da minha intimidade, daquilo que eu tinha sofrido, porque eu queria mudar aquilo dentro de mim. Fui estudar, fui buscar, e para ajudar outras pessoas. Falei, se eu conseguir sair desse cativeiro, eu consigo tirar qualquer pessoa. Exatamente. Porque isso tá me matando, tá me consumindo, tá me corrompendo minha alma. Eu não conseguia nem ver Deus como um pai. Olha que pesado que era. Mas eu consegui mudar isso dentro da minha mente, no meu coração, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, porque eu tomei a decisão de falar, de confessar, de pedir ajuda. Então, se tem um transtorno parafílico, se você gosta de uma coisa diferente, um homem que gosta de usar uma lingerie, porque ele é isso, é aquilo. Não, ele tem um transtorno, ele precisa de ajuda. Para de empurrar o outro no buraco. Nós somos igreja, a gente está aqui para acolher e não para acusar. Quem somos nós? Não somos juízes, não. Tem que sair desse lugar. Né? Entendeu? Então, eu acho que entender que eu preciso de confessar para quem é de direito. Eu não preciso de confessar publicamente a todo mundo, mas para quem é de direito, eu preciso de pedir ajuda. Existem profissionais capacitados para te ajudar. E pode mudar isso na sua vida, o seu cenário, e você pode desfrutar disso que a gente está falando e viver a unidade. Porque isso é o sobrenatural de Deus e é isso que eu passo no meu consultório. E é muito louco a gente viver tudo isso, porque a gente começa a lembrar, né, das histórias, e você fala assim, cara, tantas histórias que chegaram com sentença final, de final de casamento. Destruídas. E aí até ontem, uma paciente mandou, a gente já teve alta faz anos, e mandou foto da neném dela que tem a ver com tudo isso. E aí você fala assim, cara, era uma família destruída, porque tinha alguém que não sabia lidar com aquilo e procurou ajuda e mudou o cenário, mudou história.
né? E hoje desfruta de uma plenitude que é sobrenatural de Deus, né? Né, a neném, que era uma neném, eu já é uma moça. E você vê assim, né? Como que é sobrenatural a gente viver tudo isso e a gente acreditar e se entregar de corpo, alma e espírito e realmente se permitir decidir. Eu quero viver. Eu quero ter um encontro com hora marcada. E não só com meu marido, quero ter encontro marcado com Deus, eu quero ter encontro marcado com meu marido, com a minha família. Eu quero muito deixar claro hoje que eu tenho que servir o meu marido na mesa, eu tenho que botar a mesa, servir uma comida, servir um café. Na cama, eu não sirvo, eu me deleito. Eita, glória. Eu troco. Eu vivo Aleluia. uma experiência. Eu vivo plenamente. No final, a gente faz um apelo. Quem quiser aceitar Jesus, a gente ora. Não era essa a intenção, não, mas tá aí. É segundo as intenções. A intenção era outra, mas quem manda não é a gente. Tá tudo tão louco. E aí a gente precisa de entender isso, né, dentro da plenitude. Fala um pouquinho, para quem ficou apaixonado, ficou extremamente curiosa, como que acha o Infinitamente Mais, como que acha você na rede social. A pessoa pode chegar e falar assim, Cíntia, amei, quero conhecer um pouco mais do seu trabalho, quero conhecer você. Como que acha? Fala um pouco aí disso. Então, hoje a gente vai ter a nossa última turma esse ano, em outubro, né, que é o Infinitamente Virtuosa. São 52 dias que a gente passa junto. Hoje eu trabalho dessa forma, né, trazendo mulheres, convidando mulheres para fazer o caminho de volta ao plano original. Através desse livro e do Infinitamente Virtuosa, são 2 devocionais, né? A gente faz a leitura uma vez por dia, durante 52 dias. E durante esse período a gente discute sobre essas questões, né, da nossa vida moderna, o tanto que a gente se afastou do plano original. E a gente vai tratando junto. E também tem o Infinitamente Amada, que é o 3º livro que a gente escreveu, também juntas. A Virgínia tem um capítulo nesse livro aqui, que é sobre a identidade, que são 40 dias, né? E está no forno Infinitamente Perdoadas, que nós vamos fazer com as alunas que já passaram, né? E o que a gente está fazendo? É devocional. É porque o encontro de hora marcada é a base, é a chave para você viver a plenitude em todas as áreas da sua vida. Se você decide ter um encontro com hora marcada com o seu Criador, a partir desse momento você vai se preparar para viver uma jornada, né, de plenitude, do infinitamente mais em todas as áreas da sua vida. Não tem como você estar com ele e continuar da mesma forma. É isso que eu acredito. Então a gente já tem 92 dias aqui, ó, para você começar a sua jornada, né, do encontro com hora marcada. O Infinitamente Amadas, ele é aberto, né? Como é que é isso? O grupo, a gente tem um grupo de leitura de devocional aberto, a Virgínia lembrou, que acontece de segunda a sexta, é gratuito. Você pode, a gente vai ler agora o Infinitamente Mais. A gente está terminando esse livro aqui na sala aberta. Segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã, você não paga nada. Você pode fazer a leitura dos livros junto com as outras alunas que estão lá. E também pode aprofundar na mentoria, né? Que vai ter a última turma agora em outubro. Já fica aí o convite para você. E onde a gente encontra tudo isso? Na rede social, você pode me buscar na @infinitamente virtuosa, que eu vou te mandar o link do grupo para você entrar na nossa sala, no nosso devocional e ficar sabendo de tudo que está acontecendo. E fazer parte desse universo, né? Exatamente. Para isso você tem que decidir. Uma comunidade. Uma comunidade de hora marcada. Com uma hora marcada, exatamente. Começar. Bem, muito obrigada, Cíntia, pelo seu tempo, sua disponibilidade. É um amor muito bom estar aqui com você, adrenalina, né? Amiga, missão cumprida. É isso aí. Bem, se você sentiu conectado, precisa entender um pouco mais disso, convide a Cíntia para estar dando uma palestra, um treinamento na sua igreja. Eu estou à disposição. Nós também podemos ir juntas, né? A gente já foi junta, vai de novo, porque a gente está aqui para ajudar pessoas. Se você sentiu uma necessidade de tratar, de falar sobre esse problema, a Cíntia é psicóloga, também atende no consultório presencial e online, né, Cíntia? E eu também sou psicanalista e posso te ajudar na terapia sexual com alguma parte dessa questão da sexualidade. Tanto eu quanto a Cíntia estamos na rede social, você pode achar a gente, vou deixar na descrição do vídeo, aqui no YouTube e no Spotify. Mas se você quiser, está ouvindo agora e quer procurar, é virginia.pells, P-E-L-L-S, e Cíntia Piscinini, ou @infinitamente virtuosa. Exatamente. Toda segunda-feira
é uma oportunidade de você começar uma semana diferente. E o Segundas Intenções tem essa intenção de falar o que você às vezes pensou, mas não teve coragem de externar. E essa segunda-feira é uma segunda-feira que te convidou a mudar a sua vida, a você desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para você. Mas essa decisão é sua. Nós estamos aqui só para fazer entrega. Então seja bem-vindo ao podcast Segundas Intenções, porque toda segunda-feira é uma nova oportunidade de um novo recomeço. Vem desfrutar essa plenitude sexual com a gente.